Amém, irmãos. Vamos de pé ler a Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Vamos ler capítulo 12 de Êxodo até o versículo 27. Êxodo, capítulo 12. Até o verso 27, os irmãos encontraram. A palavra de Deus diz: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-ei. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-los-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até ao 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia, também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer, somente isto podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir. Porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará,
como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Amém. Pai, queremos ouvir a Tua voz esta manhã, lemos aqui a Tua palavra, e agora queremos entendê-la, queremos que o Espírito Santo fale ao nosso coração, suprindo as necessidades, trazendo as respostas que precisamos para vivermos de acordo com a Tua palavra, para que a nossa vida seja de acordo com a Tua vontade, Pai. Por isso, o que precisamos é da palavra, não de filosofias, não de histórias, mas da palavra de Deus, que sai da Tua boca, que é cheia do poder do Espírito Santo para transformar a nossa vida. E eu preciso da Tua unção para ministrar a Tua palavra, para ser um instrumento em Tuas mãos. Por isso te peço, dá-me da unção do Espírito Santo, para que a minha vida seja útil ao Senhor esta manhã. Te peço isso em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este é um texto que fala da instituição da Páscoa pelo Senhor, lá ao povo de Israel, lá no início, né? Ainda quando o povo estava prisioneiro no Egito. E, olhando para esse texto, eu queria que nós, esta manhã, entendêssemos o que significa a Páscoa. Embora não estejamos na época da Páscoa, vamos participar daqui a pouco da ceia do Senhor. E tudo que aqui foi ensinado por Deus tem relação com aquilo que Deus cumpriria com a vinda de Jesus Cristo. Então, a Páscoa é também um símbolo. A Páscoa para os judeus apontava para aquilo que Deus iria fazer através de Jesus Cristo. Já disse várias vezes à igreja que nós precisamos entender o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Tudo que está escrito, tudo que Deus planejou, fazia parte de um plano maior para a salvação do homem, não somente da nação de Israel, mas de todas as pessoas que se rendessem a Cristo. Então, tudo que estava determinado no Antigo Testamento fazia parte de um plano de salvação que começou quando o homem caiu lá no Éden. Quando o homem pecou, Deus já programou a possibilidade de resgate e salvação. E, ao desenrolar da história, muitas coisas aconteceram, mas todas elas apontando para a solução de Deus para o pecado, o advento de Jesus Cristo. E a Páscoa, ela é significativa para nos mostrar o que realmente Jesus veio fazer por nós, começando aquilo que foi feito pelos israelitas no momento da libertação do Egito, não é? Então, alguns fatos desta história aqui têm um relacionamento íntimo com a vida cristã, com o nosso entendimento de Jesus Cristo, com o sacrifício que Jesus fez por nós. Nós podemos dizer que Jesus é a nossa Páscoa. Quando celebramos a ceia do Senhor, estamos também celebrando essa Páscoa, a libertação que o Senhor nos deu. E não há outra maneira do homem ser liberto a não ser através do sangue de Jesus. E tudo que celebramos na ceia aponta para a Páscoa. E a Páscoa significa passagem. A própria palavra tem este significado. Passamos da morte para a vida em Jesus Cristo. Deixamos de estar mortos em delitos e pecados para termos vida juntamente com Cristo, como diz a palavra de Deus. Então, tudo isso que hoje vivemos em Cristo é possível por causa desta passagem, da Páscoa, que Deus instituiu lá atrás e que se cumpriu completamente, plenamente na pessoa do Senhor Jesus. Este é o plano de redenção de Deus. E algumas coisas eu quero destacar no texto para que a gente possa entender como isto está intimamente ligado à nossa posição como cristãos. Vamos ver alguns posicionamentos aqui. Primeiro, entender o contexto. É sempre bom entender o contexto da passagem para a gente poder compreender realmente a história.
você sabe que quando Deus instituiu a Páscoa, aqui no capítulo 12 do livro de Êxodo, o povo de Israel estava vivendo uma situação de escravidão. Era escravo na terra do Egito. Você conhece isso pela Bíblia ou pela novela? Pela Bíblia, né? Ainda bem. Então, você sabe que o povo vivia a situação de escravidão. Ali permaneceram, não é? Se tornaram escravos numa terra estranha que não lhes pertencia e assim estavam vivendo. E Deus levantou um homem chamado Moisés para propiciar a libertação daquele povo. E você conhece toda a história das pragas que se sucederam para que o povo então pudesse ser liberto. Mas a questão fundamental é: o povo vivia em escravidão e precisava de libertação. Só este fato já associa estes acontecimentos com a vida de toda a humanidade hoje. Todos aqueles que não estão em Cristo ou que não têm Cristo como seu Senhor estão vivendo em situação análoga à escravidão. Porque são escravos dos seus pecados. São escravos da própria vida que escolheram viver. São escravos do mundo. E todas as circunstâncias desse mundo estão vivendo aprisionados pelo pecado. Então, uma pessoa sem Cristo precisa libertação. Precisa ser livre dos seus pecados. Como eu citei para você o texto em que a Bíblia diz que o homem sem Deus está morto em seus delitos e pecados. Escravo desta morte. E precisa de uma ação de Deus sobre a sua vida para que ele também possa experimentar a liberdade. Por isso a Bíblia diz para nós que se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Por que ele diz isso? Porque todos estão prisioneiros, todos estão escravos. Então a ação de Jesus é a libertação. Se Cristo de fato libertar, você será livre. Israel precisava de libertação. E o homem hoje precisa de libertação. O homem sem Deus, o homem sem Cristo, precisa ser liberto por Cristo, não é? Agora veja o que diz o texto no versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Veja, quem instituiu este plano? Quem bolou este sistema? Foi Deus. Deus chamou Moisés, Arão, e descreveu o que teria que acontecer. Assim também o plano de salvação. Amados, quem fez o plano de salvação? Deus. Então o homem só pode ser salvo pelo método de Deus. Pela maneira que Deus criou. Não pela sua cabeça, não pela sua maneira, mas somente a maneira de Deus. Deus instituiu isto a Israel como um plano de libertação. Se eles obedecessem, eles seriam livres. A libertação aconteceria como de fato ocorreu. Os primogênitos morreram naquela noite, menos os de Israel. E isto propiciou a libertação do povo por Faraó. A obedecer aquilo, eles seriam livres. Seria a garantia da salvação. Agora, hoje, o homem quer determinar o seu destino, quer determinar o seu modo de vida. Alguns até admitem que precisam de Deus e ter com Deus alguma possibilidade de salvação, mas acham que isto pode ser feito à maneira do seu entendimento. Ou seja, cada homem tem um plano próprio de salvação. Alguns imaginam que podem ser salvos por suas boas obras, boas atitudes, caridade, fazendo o bem. N maneiras o homem inventa para a sua salvação. Só que Deus foi quem criou a única maneira para a salvação, o único plano. O plano é de Deus. Eu preciso me submeter ao plano de Deus. Imagina um israelita ouvindo esta orientação de Deus e dizendo: não, eu não quero matar um cordeiro, eu não quero passar o sangue sobre a verga das minhas portas, eu quero fazer diferente. Eu não quero nada disso, eu quero, sei lá, eu quero matar um outro bicho, eu não quero botar sangue nenhum. Como é que seria isso? Ele seria salvo? Ele seria livre? Não. Qualquer outro método que ele inventasse não seria suficiente
para que o propósito de Deus se cumprisse. Então, primeira coisa importante observar, que tudo isto é um plano de Deus. Irmãos, nada dessas coisas são invenção da igreja. Nós não vamos tomar a ceia daqui a pouco, porque alguém na igreja inventou isso. Nós não vamos fazer estes rituais porque alguém, uma igreja, uma instituição inventou. Tudo isto foi ordenança de Deus. A ceia que tomamos daqui a pouco é uma ordenança de Cristo, é ou não é? Não foi Jesus que mandou que fizéssemos isso? Não é uma invenção nossa, não é um plano nosso, mas é um plano de Deus. Então, a primeira coisa que precisa ser entendida. Agora, os meios para a concretização dos planos também são de Deus. Assim como o plano é de Deus, os meios são também de Deus. Vamos ler, versículo 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Versículo 11. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-los-ei à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. E o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Veja, os meios são fornecidos por Deus, mas a decisão de obedecer, ela é humana. Então Deus fez o plano, Deus descreveu o plano, disse o que precisávamos fazer, mas a decisão de fazer é minha, é sua. Imolar o cordeiro, tomar o sangue, passá-lo nas portas. Deus planejou assim, forneceu os meios, deu as instruções, mas a obediência, ela cabe individualmente a cada um. Ele manda que isso fosse feito por famílias, mas cada família poderia decidir se faria ou não dessa forma, se obedeceria ou não do jeito que Deus planejou. Essa liberdade ainda existe hoje, irmãos. Deus planejou salvar o mundo através do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado e que nos livra da morte. Mas o homem é livre para decidir se aceita ou não esse método de Deus, se obedece ou não à instrução dada por Deus. Você precisa do sangue de Cristo, mas você é livre para dizer se aceita ou não esse sangue, se quer fazer desse jeito ou não, mas também sofrerá as consequências. Veja, o sacrifício de Jesus já foi feito. Ele já morreu na cruz por todas as pessoas, mas as pessoas são livres individualmente para tomar a decisão de o receberem como Senhor, de receberem a aplicação do sangue de Jesus em suas vidas ou não. Ou eu me submeto ou não me submeto. É uma liberdade que cada ser humano tem, dada por Deus, de tomar a decisão de obedecer ou não. Obedece quem tem juízo, diz o ditado aí, não é? Mas tem muita gente sem juízo que não obedece, não é verdade? E aí sofrerá as consequências. Imagina você, uma família israelita, ouvindo toda essa instrução e dizendo, não vou imolar o cordeiro, não vou passar o sangue nas portas. É uma decisão? É. Pode tomar? Pode. É livre? É para tomá-la. Mas acordaria no dia seguinte, com o seu primogênito também morto. Entenda isso? A decisão é de cada um, mas os meios são fornecidos por Deus. E Jesus, queridos, é o cumprimento de tudo isso que está escrito aqui. O cordeiro, simbolicamente falando, representa Jesus Cristo. O primeiro que declarou isso foi João Batista. Leia comigo o Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 29. Vamos ler? João, capítulo 1, versículo 29. João Batista, quando viu Jesus, olha o que ele diz. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. João viu Jesus,
e imediatamente o identificou com o Cordeiro de Deus. De que cordeiro João estava falando? Do cordeiro de Êxodo 12, que seria morto em sacrifício por todas as famílias e livraria todas as famílias da morte, da prisão e da escravidão. João vê em Jesus o Cordeiro de Deus. Então, queridos, Jesus, ele é o cumprimento dessa Páscoa, não é? E a gente vai comparar aqui o que diz o texto. Versículo 5, lá de Êxodo capítulo 12. Diz assim: o cordeiro será, como é que será o cordeiro? Sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Mas a principal característica desse cordeiro é que ele teria que ser sem defeito. Não poderia ter nenhum defeito no cordeiro utilizado para o sacrifício. Agora abra em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, até o versículo 21. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 21 diz: sabendo que não foi por intermédio de coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, como? Sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Pedro diz: o sangue de Jesus é o sangue do Cordeiro sem defeito. O sangue que foi derramado sobre as portas em Israel tinha que vir de um cordeiro sem defeito. Isso associa um animal a Jesus, o símbolo da Páscoa em Êxodo 12, associado ao Cordeiro Jesus Cristo. Versículo 6 diz assim: e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Diz a Bíblia que esse cordeiro sem defeito precisava ser imolado. O que quer dizer isso? Precisava morrer. O cordeiro vivo não traria o efeito desejado. Ele precisava morrer. A mesma coisa é dita sobre Jesus Cristo. Vamos ler João capítulo 12, Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 24 ao 27. João capítulo 12, do verso 24 ao 27, diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas, precisamente, com este propósito vim para esta hora. Jesus falando dele mesmo. Da mesma maneira que o cordeiro tinha que morrer, Jesus está revelando aos seus discípulos que ele tinha que morrer. Se esse grão de trigo, ele, o pão vivo que desceu do céu, não morresse, ficaria só em sua vida, não geraria o fruto que gerou. Mas se morrer, o que ele diz? Produz muito fruto. Então era necessário que o cordeiro fosse morto, era necessário que Jesus fosse morto. Isso identifica também com o cordeiro da Páscoa. Voltando ao texto em Êxodo 12, vamos ler o versículo 22. Está escrito: tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. O sangue do cordeiro morto teria que ser passado na verga da porta, nas ombreiras da porta, da casa de cada pessoa. Isso era a ordem de Deus. A aplicação do sangue garantiria a liberdade no dia seguinte. A aplicação do sangue sobre a porta garantiria que eles seriam livres. E isso também se completa em Jesus Cristo.
Leia comigo Romanos capítulo 5. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo quê, queridos? Pelo sangue, pelo seu sangue, seremos por ele salvos. De quê? Da ira. A ira de Deus iria se manifestar no Egito. Como diz o texto, a ira de Deus mataria todos os primogênitos. Por causa dos deuses do Egito, a ira de Deus se manifestaria. Como a ira de Deus vai se manifestar sobre toda a terra. Mas a Bíblia diz que pela aplicação do sangue de Jesus, Deus prova o seu amor para conosco e mostra mais, que muito mais agora justificados pelo seu sangue, somos salvos da ira. Veja, não sou eu com meu bom comportamento que me salvo da ira. Não sou eu com minhas boas ações que me salvo da ira, mas sim pelo sangue aplicado sobre mim. Eu sou por ele justificado, tornado justo e, portanto, isento da sua ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Veja como o texto nos fala. O sangue do Cordeiro nos livra da morte, nos livra da ira. A aplicação do sangue sobre mim não é algo que nasce de mim, não é algo que eu produzo, mas é algo atribuído a mim. Ao passar o sangue na verga das portas, isso foi atribuído àquele povo, a proteção de Deus, o livramento de Deus, a salvação e a libertação. Não algo produzido por eles, mas algo feito por Deus. Assim é o sangue de Jesus para cada um de nós. Agora vamos comparar os resultados daquela Páscoa com os resultados da nossa vida em Cristo. Pensa bem comigo. Antes, escravidão. Assim vivia o povo de Israel, escravo no Egito. O que receberam? Libertação. O que você que tem sobre a sua vida o sangue de Jesus, te tornando justo, deu também para você? Libertação. Libertação de quê? Do jugo do pecado, ao qual nós estávamos oprimidos. O peso do pecado sobre a nossa vida. Fomos livres por causa do sangue do Cordeiro. O povo de Israel recebeu salvação da morte, porque o anjo da morte passou aquela noite e matou todos os primogênitos na terra do Egito, até dos animais. Mas o povo de Israel foi salvo da morte. Por causa de quê? Do sangue do Cordeiro. Hoje nós somos salvos da morte. Você crê nisso, irmão? Não diz a Bíblia que aquele que crê em Jesus não perecerá? Você foi salvo da morte. A morte não terá poder nem domínio sobre a sua vida. Você é salvo, é liberto da morte para a vida eterna. Os efeitos da Páscoa em Cristo sobre a nossa vida também são os mesmos. E também para aquele povo. A Páscoa significava a libertação de uma terra de escravidão para a chegada numa terra prometida por Deus, a Canaã. A Canaã prometida pelo Senhor, a terra que mana leite e mel, a terra de bênção, a terra em que eles viveriam debaixo da bênção e da proteção de Deus. Isso também se aplica na vida do cristão. Além de sermos libertos do pecado, além de sermos salvos da morte, agora estamos também caminhando para a nova Canaã. Concorda comigo? Para a vida que Deus tem para você, para a terra que mana leite e mel, para o cumprimento de todos os propósitos de Deus na vida daquele que crê nele. Veja como está estabelecida uma íntima relação entre a Páscoa dos judeus e que hoje vivemos em Cristo. Por quê? Aquilo tudo anunciava o que iria acontecer através de Jesus.
Mas há outra coisa no texto que chama a atenção e que agora precisa falar ao nosso coração. Porque uma coisa é a gente saber os benefícios que recebemos de Deus. É bom receber benefícios, irmãos? É uma bênção, não é? Receber coisas boas é uma bênção, mas isso também traz responsabilidade. Quem é salvo tem responsabilidade agora diante de Deus. Quem foi alvo desse benefício precisa viver de acordo com a vontade de Deus. Deus salvou o povo de Israel e o libertou porque queria que aquele povo fosse dele. O povo, ao longo do caminho, ao longo do tempo, se afastou, se prostituiu, se contaminou. Mas o propósito de Deus é que aquele povo fosse dele. Assim é o propósito de Deus para nós. Deus nos salvou para que a gente seja de Deus, para que o nosso coração seja totalmente dele. Não é isso que diz a Bíblia, queridos? Então, o propósito também precisa ser encarado como responsabilidade. Veja o que diz o texto lá em Êxodo 12. Depois do sacrifício, depois do sangue na verga das portas, versículo 15, diz assim: 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Versículo 19, no mesmo texto, diz assim: por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Depois da Páscoa, o que Deus institui aqui? A semana dos pães asmos. 7 dias em que nenhum fermento poderia entrar naquelas casas. Isso depois da Páscoa. A Páscoa é uma bênção. A Páscoa é uma celebração da passagem, da saída para a nova Canaã, para a terra que Deus prometeu. A Páscoa é a celebração da liberdade, da salvação, do livramento da morte. Mas depois da Páscoa, Deus institui uma semana de pães asmos. Queridos, isto, como muitas coisas no Antigo Testamento, é algo simbólico. Mas o símbolo mostra para nós um significado. E a gente precisa entender o significado disso. Deus me salvou, glória a Deus, né? Que coisa maravilhosa. Fui salvo da morte, fui livre, fui liberto do pecado, posso viver agora livre. Mas, depois da libertação, Deus institui pães asmos. Deus institui que não se pode achar em nenhuma casa o fermento. E o fermento aqui, como em outras passagens da Bíblia Sagrada, é usado como algo pejorativo, como algo ruim, como algo maligno, como algo que penetra na massa e estraga, não é? Que multiplica, que incha, mas que faz isso de forma artificial. Então, o que Deus está aqui dizendo? Que após a salvação, nós precisamos buscar a purificação, ou seja, a santificação. Salvo é uma coisa, santificado é outra. Você está entendendo isso? Você foi salvo para ser santo. Você não é santo para ser salvo. Dá para entender a diferença? Você não se torna santo para então Deus te salvar. Vou salvar porque esse cara é um santo. Não. Mas Deus salva você com todos os seus pecados e defeitos para que você se torne um santo. Para que o pecado saia da tua casa. Para que o fermento deixe a sua vida. E para que você viva uma novidade de vida em todos os dias da tua caminhada. E isto nos é ensinado também na Bíblia Sagrada, em 1 Coríntios capítulo 5. Vamos ler. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Leia comigo. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 até o versículo 8. 1 Coríntios 5, do 7 ao 8, diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais o quê? Nova massa, como sois de fato, sem fermento,
pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Olha aqui Paulo associando Cristo ao Cordeiro da Páscoa, lá de Êxodo 12. Ele está dizendo, olha, agora lance fora o velho fermento, para que você seja uma nova massa, de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Nova vida, entendeu? Você agora tem motivo para celebrar? Libertação, salvação, livramento da morte, mas não com o velho fermento, não com aquelas coisas velhas que estavam na sua vida, que produziam um enchimento artificial, não é? Você se enchia de tantas coisas no passado, mas tudo era artificial. Então ele diz agora, tire o fermento, tire tudo isso da sua vida, não com esse fermento da maldade, da malícia, mas sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Depois da Páscoa, vem a semana dos pães asmos. Depois da salvação, da liberdade, do livramento, vem a semana da salvação, da purificação, da santificação, da retirada do fermento, não é? Dos asmos, da sinceridade, da verdade, como diz a Bíblia Sagrada. Então, isto é uma responsabilidade que nós temos para entender o sacrifício de Cristo por nós e viver agora da maneira que Ele quer que a gente viva. Não adianta nada a gente participar da ceia, como vamos fazer daqui a pouquinho, e continuar a viver da mesma maneira. Eu participei da Páscoa, mas eu não cumpri a semana dos pães asmos. Isso não funciona, irmãos. Eu posso ter sido livre da morte aquela noite, mas eu não cumpri na minha vida todo o propósito de Deus. Você precisa viver agora, na semana dos pães asmos. Agora é o momento da gente viver a santidade que Deus deseja. Deus nos salvou para que sejamos santos. Deus nos salvou para que a gente seja nova criatura, para que a gente tenha nova vida, não apenas no nome da igreja, mas na nossa vida. Amém? Para que a gente viva de uma maneira diferente. Então, depois da salvação, que é maravilhosa, que é sensacional, do livramento, que é fantástico, agora os fermentos têm que ser retirados. Em nenhuma casa podia haver fermento. Em nenhuma coisa da casa podia haver fermento. Fermento tem que sair da nossa vida. Passamos pela Páscoa, glória a Deus. Fomos livres, glória a Deus. Mas agora o fermento tem que ir embora da casa da gente. O fermento tem que ir embora da vida da gente. Nada mais de maldade, nada mais de coisas contaminadas, não é? Agora é hora de santificação. E é isso que Deus propõe para todos nós. E voltando ao texto, para a gente terminar, lá em Êxodo capítulo 12, no versículo 25 em diante, olha só que coisa maravilhosa o Senhor fala a Israel e também fala ao nosso coração. Versículo 25 diz, e uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Uma vez que nós fomos salvos, o que Deus recomenda agora para a gente? Que a gente faça isto sempre, que a gente cumpra este rito, que a gente observe este rito. A mesma coisa fez Jesus, não fez? O que ele disse? Fazer isto em memória de mim. Lembrem do que eu fiz por vocês. Lembrem do sangue que foi derramado. Lembrem do sacrifício que foi feito. Não deixem que isto saia da memória, porque se a gente esquecer, a gente não vai guardar os pães asmos. A gente não vai guardar a vida de santidade que Ele deseja para nós. E Ele diz, lembre disso eternamente, como diz o Senhor aqui ao povo de Israel, e passe isso para as gerações. Quando teu filho te perguntar o que significa isto, você tem que saber responder. Você tem que saber a razão da sua fé. Esse mesmo princípio vale hoje para a igreja. Por que estamos aqui, irmãos? Por que viemos ao culto? Por que tomamos a ceia? Por que vivemos a vida cristã?
Os filhos vão nos perguntar e nós temos que saber responder. Qual a razão de tudo isso? Qual o motivo? Estávamos condenados à morte. Estávamos aprisionados. Mas o Senhor nos libertou. O Senhor nos deu uma nova vida para viver. Sem fermento agora, não é? Puros, sem contaminação. Que a gente viva assim. Não apenas tomando a ceia, mas vivendo a Páscoa a cada dia. Amém? Que o ano novo seja assim na sua vida. Um ano de consagração. Um ano sem fermento. Chega de fermento. Chega de crescimento falso. Chega de aparência, não é? Mas verdade, essência. Seja assim a nossa vida esse ano. Em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Vamos fazer uma oração. Você pode orar junto comigo agora. Eu queria orar com você pelo ano de 2016, pela sua vida espiritual, pela minha vida espiritual, pelas nossas famílias. Amém? O texto falou aqui de filhos, né? Falou de ensinar, de ministrar, de mostrar, de falar, revelar a verdade, não é, aos nossos filhos. O nosso desejo, o nosso pedido a Deus esse ano é que esse sangue nunca falte sobre a nossa cabeça, sobre a verga das nossas portas, nos livrando da morte, do mal, do anjo da morte. Que o sangue de Jesus esteja sobre a nossa vida, que o sangue de Jesus esteja sobre a tua casa, te guardando, livrando a tua família do mal, livrando os nossos filhos. Senhor, que o sangue de Jesus esteja sobre os nossos filhos, Pai. Livra-nos do mal, livra-nos da morte, livra-nos dos pecados, Pai. Tira o fermento da nossa casa, tira o fermento da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, queremos ser limpos, fomos limpos pelo Teu sangue, mas agora queremos permanecer limpos, e o trabalho é nosso, de tirar o fermento, que não se ache fermento na nossa casa, apenas o sangue de Jesus. Que quando olharem para nós, só o sangue de Jesus prevaleça, Pai. A purificação do sangue de Cristo sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre cada família aqui representada, é o que nós te pedimos essa manhã. Dedicamos a nossa vida ao Senhor e nos comprometemos agora diante do Senhor a tirar o fermento da nossa casa. Ajuda-nos, Senhor, a limpar a nossa casa, tirar o fermento da nossa vida, em nome de Jesus. Nada de maldade, nada de malícia, em nome de Jesus. Abençoa a igreja, Pai. Abençoa meus irmãos, abençoa nossas casas e nossas famílias, em nome de Jesus. Que o ano de 2016 seja um ano diferente na sua vida, um ano de bênção espiritual, um ano de trabalho para tirar todo o fermento da tua casa, em nome de Jesus. Amém.